27 Hearts Beats. A paz do Senhor Jesus, é isso aí, começou o seu programa de toda quarta-feira, RVCast, vê se não esquece, esse é o meu, é o seu, é o nosso podcast, tá bom? É uma alegria ter você aí do outro lado, né? E do nosso lado, toda quarta-feira, e eu já quero fazer aquele pedido, tá bom? Compartilha o link desse nosso episódio aí para todo mundo, lá no grupo da faculdade, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo da família. Compartilha com todo mundo, tá bom? Porque hoje o testemunho, hoje o nosso bate-papo aqui tá top de verdade, tá? E outra coisa, ó, curte, compartilha, que eu já pedi, ative o sininho de notificação, deixa o seu like. Não gostou? Não, no final você vai lá e deixa o dislike, não tem problema. Mas eu quero te pedir para você interagir com a gente, tá bom? Porque o conteúdo ele é relevante. Sendo relevante, o YouTube, os algoritmos aí vai mandar para mais pessoas e aí o nome do Senhor será glorificado para mais pessoas. Tá bom? Seja um missionário da web. É isso daí, esse é o meu pedido, tá? O RVCast também é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, tá? Temos culto dia de terça-feira, agora está acontecendo ali uma mesa com os homens, né? Os homens estão indo ali para ser direcionado, um devocional bacana ali, um discipulado bacana ali com os homens, tá bom? Então você que é homem de Deus aí, quer encostar, toda terça-feira, tá? Quinta-feira nós temos culto também ali de adoração ao Senhor e domingo o tradicional culto da família às 18 horas. Tá bom? Não chegue atrasado porque tem gente ficando em pé, tá bom? Então, às 18 horas nós damos a oração inicial ali e começamos o culto com a família, tá? Dia de segunda tem o GRUA, procura ali o pastor Fabinho na rua Zacarias Dias Cortez, se você tem algum problema de drogadição, tem algum vício, enfim, tem algo que você gostaria de tratar na sua vida, procura o pastor Fabinho toda segunda-feira. Quarta-feira, tá bom? Ali do Jardim Capelinha tem um ponto de pregação na casa do nosso irmão Mineiro, tá bom? E sexta-feira de 15 em 15 dias lá na casa do nosso irmão Tessa tem um RV lá em casa. Enfim, a igreja não para e você não pode parar. Cola com a gente porque vai ser uma bênção ter você conosco, tá bom? O RVCast também é uma parceria, está em parceria com o estúdio Os Crentes. O estúdio Os Crentes é onde que nós estamos aqui, tá bom? Você pode gravar o seu podcast, pode gravar aí a sua videoaula, pode gravar o seu conteúdo para internet e vai ser muito bem recepcionado, uma produção top, tá bom? Uma aparelhagem aqui, um ambiente todo preparado para te receber, cômodos, aqui você tem a sala que você pode escrever sua pauta, tem uma cozinha onde você pode ali preparar algo para os seus convidados, enfim, vem conhecer o estúdio Os Crentes, aqui na descrição aqui tem mais detalhes, tá bom? Sobre Os Crentes Produções. E eu não posso esquecer, é lógico, da dona Irene Gastronomia, que sempre está nos abençoando aqui, tá bom? Tem um cardápio aqui variado, tem um cardápio bacana, ó, tem comidas tradicionais, tem carne, frango, tem comida oriental, comida francês, lá da França, isso aí, tem uma pizza, enfim, tem uma feijoadinha top de verdade, tá? E você quer saber mais da dona Irene Gastronomia? Eles ficam ali na rua José Joaquim Gonçalves, 806. Não quero ir, pastor, como é que faço? Posso chamar pelo aplicativo? Posso ligar? Pode chamar pelo WhatsApp? Pode. Anota o número. 11 985 31 4593. Eu vou repetir.
11 9 8531 4593. Essa é a Dona Irene Gastronomia. É uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? E o convidado hoje está top de verdade. Eu vou deixar ele se apresentar, mas eu tenho certeza que você já conhece ele. Ele veio contar o testemunho de vida dele, quem ele era e quem ele é hoje, após firmar os passos aí nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor Jesus. Tiago, é uma alegria ter você aqui. É Tiago o quê? Eu estou desde cedo tentando lembrar. Tiago. Tem um monte de Tiago. Tiago Japa. Tiago Japa. Conhecido como Tiago Japa. É isso daí. É que ou chama de Japa ou chama de Tiago. Tiago. Então é Tiago Japa. Tiago Japa. É isso aí. Uma alegria ter você aqui. Bate aí. Deus abençoe. Amém. Olha nessa câmera aqui, se apresente, fala o que você faz na igreja, o que você faz na vida, o seu nome, da sua família, enfim, se apresente aí para o povo. Paz, povo, boa noite. Então, meu nome é Tiago, como eu falei, né? Tiago Japa. Sirvo na igreja como diácono, né? Sirvo o povo como diácono. Tiago Silva de Almeida, né? E cara, estou aí, pastor, para responder o que o povo, o que o senhor quiser falar aí, estamos aí. Então vai ser top. É isso aí, então tá bom. Tiago, é o seguinte, eu trouxe você aqui porque o seu testemunho eu ouvi já você falando um pouquinho, acompanho, né? E aí, quem era o Tiago? Aonde o Tiago nasceu? Como era o Tiago na infância? Fala um pouquinho para nós. Então, pastor, eu morava ali na Zona Oeste, localizada ali no São Domingos, próximo ali ao Parque Vila Lobos, Jaguaré. Certo. Entendeu? Zona Oeste. E, cara, minha infância foi conturbada, né? Vim de uma família totalmente desestruturada, cara. Minha mãe, ela era do candomblé, né? E aí, eu e minha irmã é 2 anos mais velha que eu, Tayane, e a gente, tipo, ia sem saber o que acontecia lá, cara. Ia porque, tipo, era obrigado, a gente ia e tal, e até gostava, porque tinha doces, né? Cosme e Damião e tal, e pra nós era normal, cara. Vocês cresceram nesse ambiente? Crescemos nesse ambiente. E o seu pai era presente, não era? Você chegou a conhecer? Como que foi? Então, meu pai, cara, ele nunca foi presente. Eu lembro quando tinha, tipo, até os meus 8 anos, assim, eu lembrava do meu pai. O pai é um cara que nunca quis saber de nós homens, né? Tem eu e antes tinha a Cíntia e o Rael. Mas ele dava atenção só pra Cíntia. O porquê eu não sei. E aí era desprezado. Minha mãe também, ela era na época, né? Hoje não mais, mas na época ela era traficante e tal. E eu cresci nesse ambiente, cara. Tipo, vendo essas coisas e tal. Por eu não ter uma figura paterna, né? E nem uma figura materna, quem se tornou praticamente minha mãe foi minha irmã, 2 anos mais velha. Entendi. E, tipo, nós já não tínhamos mais uma infância, né? Ela não tinha a infância dela, por ela cuidar de mim, e eu por não ter essa figura, né? De pai, mãe. Entendeu? Então você foi criado num ambiente totalmente sem estrutura nenhuma, uma religião que também, não desmerecendo as pessoas que frequentam essa religião, mas uma religião também que não professava o nome de Jesus. Sim. Né? Sua mãe traficante, o seu pai era casado com a sua mãe, vivia dentro de casa ou não? Então, eu não, na época eles já não era mais, porque foi muito cedo, mas já não eram mais. Tipo, mas morava, acho que 15 casas depois, assim, e tal, era uma comunidade, né? Era bastante barraco de madeira e tal, e aí não era nem muito longe, entendeu? Então, mas o bairro lá era um barraco de madeira, era tipo rua de córrego, terra, isso, córrego, córregozinho e tal. presa no fio, tudo isso. os tênis pendurados. Você lembra disso aí, pastor? Não é criado com vó, não, pô? Lógico que não, olha...
E aí, tipo, como é que foi? Como que era? Tipo, o Thiago saía pra soltar pipa, bolinha de gude, como que era? Fala aí. Então, por eu tipo assim, ter esse convívio em casa, minha mãe não ficava em casa. Eu ficava mais com a minha irmã. E aí, cara, era mais na rua. Tipo, já saía, voltava tarde. Tudo isso aí tinha, cara. Eu tinha, tipo, ficava na fogueira, né? Altas horas e tal. Tipo assim, não tinha muito cuidado nesse sentido, né? Porque quem era para ter uma infância estava praticamente sendo minha mãe, né? E minha mãe, que era minha mãe, não tinha esse cuidado todo por ela ser quem ela era, né? Na época. E como que o crime chegou, mano? Então, assim, depois que eu peguei ódio do meu pai, e aí eu já não tive mais infância, né? Acabou a infância por causa do ódio. E aí quando minha mãe se separou do meu pai, aí casou... Você fala que teve o ódio do seu pai, mas qual que é o histórico, assim, que você fala? Então, aí vai chegar lá. É assim, ó, quando ela se separou do meu pai, há poucas lembranças, assim, que eu lembro dele, né, da infância, é só coisa ruim. Tipo, rejeição, esse sentido, assim, né, não davam atenção. E aí, quando ela se separou dele, ela foi e casou com o pai do meu irmão, que é o mais novo, o João Vitor. E aí eu falei assim, poxa, agora eu vou ter um pai, né? Falei, nossa, agora quero um pai, pô. Eu queria um pai pra mim soltar pipa junto. Meu pai, meu herói, pô. Né? Um pai do lado, uma figura paterna, pá. E aí eu falei assim, agora eu vou ter. Tipo, né? Uma figura paterna ali e tal, um pai. Mas só que não. Porque, cara... Aí começou as brigas em casa, porque os dois bebiam, né? A gente cresceu nesse convívio. Agressões físicas, verbais. E aí, cara, o ponto que eu cheguei foi eu comer debaixo de uma mesa. Meu eu Deus. Com 8, 9 anos, assim, tipo, ele escondeu o alimento, ele dava mais atenção pro meu irmão, sabe? Então, tipo, eu achei que ia melhorar, mas só que não, piorou. Entendeu? Piorou mais. E então, nunca tive, assim, uma figura paterna... tipo... Não teve uma referência paterna, não teve uma referência materna também. Também não. E quando você fala assim, meu, o crime chegou agora eu faço parte do crime mesmo. Porque parece que o crime... Na verdade, o crime, para quem é de periferia, já é algo normal, já. Sim. Né? Já é algo normal. Uhum. Então, tipo... a ONG é onde que a gente ajuda ali e tal... A gente vai levar a criança que mora na frente de biqueira, cara. Sim. Né? O cara tá vendo a menina tá vendo lá tudo acontecer lá e tal, e para eles é normal. Para nós que é de periferia, nós que é da ponte para cá, o crime já é, tipo, já é normal. Só que, tipo, quando você fala assim, mano, agora eu não estou, tipo... vendo, agora eu faço parte do negócio. Como é que foi? Então, quando eu falei, minha mãe, ela foi traficante na época. Então, e na comunidade que eu vivia era normal, guerra, o pessoal vinha para tomar, né, na época, as bocas do outro e tal. Então, para mim era normal, cara, esse convívio, eu ver isso aí, corpo estirado, né, tipo, mano, era normal. E aí, por eu estar com ódio, por eu também estar nesse ambiente, amigos, tal, então tudo cooperou para que eu fosse a mesma coisa, entendeu? O ambiente e o ódio, né? E os amigos, cara. E aí, a gente, em 99, a gente foi pro Ceasa, porque nessa comunidade onde a gente morava, a prefeitura, ela, tipo, foi desfazer, né? A gente morava perto de um córrego e tal, e aí cadastrou, não sei se o senhor lembra como é que era na época, né? Eles cadastravam, e aí tinham os prédios em Singapura. E aí tinha 3 lugares pra gente ir, pro Ceasa, CEAGESP, pro Parque Continental, perto de Osasco, e pro Jaraguá, que eram as casinhas. E aí a gente foi pro Ceasa. E aí quando eu fui pro Ceasa, foi um povo lá também...
conheci pessoas ali e tal, e aí ali começou, isso aí eu tinha acho que 13 anos, 14, cara. 14 anos. E aí eu comecei a se envolver com pessoa errada e tal, e a amizade cooperou para isso. Primeira coisa foi numa biqueira. Fui vender droga, entendeu? E aí, quando você fala no seu testemunho que você teve ódio do seu pai, que você queria matar ele, foi antes ou foi durante essa parte aí que você estava vendendo droga? Foi durante. Foi durante? Foi durante, porque com 16 anos eu comecei a usar droga, cocaína, maconha em seguida. E aí eu já estava no crime, né? Já estava envolvido, bem envolvido. E aí, tipo, não, antes eu tive a oportunidade, sim. Antes de eu ir pro Ceasa, entendi a pergunta. Antes de eu morar no Ceasa, quando ainda eu morava lá no São Domingos, eu tive a oportunidade, várias, né? Mas uma que chamou a atenção, que foi assim, tipo assim, o ápice do ódio, tudo, foi quando o meu irmão chegou em mim e tal, e deu um revólver na minha mão assim, e falou assim, vamos lá matar o pai agora, que ele estava também no ódio. E até hoje ele não perdoou meu pai, teve várias oportunidades, não perdoou. E aí ele falou para mim, vamos lá. Eu tava no ódio, eu falei, vamos. E nós estamos indo. E, cara, eu tipo assim, eu via onde ele tava, sabe? E eu indo assim no ódio, mas só que algo me puxava. Falava assim, não vai. E o outro falava, vai. Tipo, é a hora, cara. Você vai realizar seu sonho. Que o meu maior sonho era matar meu pai, cara. É o maior sonho. E aí por causa do relato, por causa do histórico de vida dele dentro da família, por causa do histórico de vida dele dentro... como ele tratava vocês, o seu maior sonho era matar o seu pai. Matar meu pai. E através disso foi vindo ódio também. E pelo ambiente, né? E como é que foi no dia, cara? Na hora, assim, como é que foi? Aí seu irmão chegou, falou assim, vamos lá. E como é que foi na hora? Na hora foi tipo, cara, é a hora. Tipo, vou realizar meu sonho. E tô indo, cara, com sangue nos olhos, né? Coração na sola do pé e vamos lá. Mas só que quando eu tô indo, aí algo fala assim, não vai. Sabe, me puxando. E o outro vai. Um não vai, o outro vai. E acabou que eu não fui. Eu falei assim, mano, tô. E aí, pergunta se ele foi. Não foi, cara. Não foi. E aí, foi a última lembrança que eu tive do meu pai, né? Foi essa última lembrança. Que aí depois eu fui pro Ceasa, já me envolvi com crime. E aí, com 16, me envolvi com droga, né? E aí, a partir dali, eu usei todo tipo de droga. E aí, em meio a tudo isso, ainda sempre tem uma luz no fim do túnel. Certo. Sempre, porque, tipo, eu fiz um curso no CIE, né? Com uma inscrição lá e tal, e aí veio para mim fazer um estágio no Fórum da Barra Funda, Fórum Criminalista, e ali os doutores tudo, tipo, gostava de mim, ali a gente jogava bola junto. Poxa, cara, conversava, eles falavam, você tem um futuro, você é uma pessoa boa e tal, que eles queriam investir, mas só que eu tava lá com a intenção errada, ruim, né? Você tinha 16 anos e já teve essa oportunidade já? Tive essa oportunidade, 16 para 17 anos. Certo. Tive essa oportunidade. Estar lá, eu fiquei 7 meses lá. 7 meses, E aí, tipo, eu tive essa oportunidade. Mas só que por eu estar usando droga, né? E me envolvido ainda com crime, então por ter muitos policiais que é o fórum criminal lá, aí eu fiquei com medo. Tipo, comecei a ficar assustado. Ia fazer o estágio usando droga. Meu Deus. Entendeu, cara? E aí eu fiquei com medo. E aí eu acredito que até o diabo usou nesse sentido, porque ali seria Tipo, minha história poderia ser diferente. Hoje eu poderia ser um doutor, né? Mas o contrato acabou? Você que pediu demissão? Não, eu saí, eu abandonei. Abandonou? Uhum. E aí, aí no seu testemunho tem a parte que você é preso. Depois disso. E aí eu não quis mais, né? Aí passou acho que um ano
E eu, tipo, nessa vida ainda. Aí eu fiz 18 anos. Em um dia, passou 3 dias que eu faço... Meu aniversário é dia 12 de dezembro. Certo. Aí passou alguns dias, eu fui preso. Meu Deus. Primeira cadeia, com 18 anos. A primeira cadeia foi com 18 anos? Com 18 anos. Foi preso no quê? Eu fui preso no... Na época era um 12. Era um 12. Um 12 é o quê, pra quem não sabe? 12 é tráfico. Tráfico de drogas. Certo. Aí você ficou quanto tempo? Aí eu fiquei 1 ano e 6 meses. A cadeia era de 1 ano e 8 meses. Certo. Mas eu tava no interior, né? Fui lá pra pracinha, lá era 12 horas de viagem de São Paulo pra lá. Entendeu? Aí eu saí de saidinha, mas só que eu saí com a intenção errada, porque cadeia não regenera ninguém, não. Tipo, eu saí com a mente de fazer coisa errada, porque a minha fala lá era... eu preciso recuperar o tempo perdido. Certo. Mas como que recupera Mas o tempo recuperar perdido? o tempo perdido não fazendo as coisas certas. Fazendo a coisa errada, é. Fazendo a coisa errada. Como que você recupera o tempo perdido ainda mais para fazer coisa errada? Entende? Eu fui com esse pensamento e aí eu saí de saidinha, ganhei o benefício, né, da saída temporária. Aí eu saí e não voltei. Então eu fiquei pedido na rua. Certo. Por causa de 2 meses. Por causa de 2 meses, cara. Exatamente. Talvez eu voltaria e ir embora de vez, né? Exatamente. E aí você saiu, ficou pedido na rua. E aí como é que foi, tipo, esse tempo? Assalto, droga... Tudo. Porque eu queria aproveitar ao máximo. Eu sabia que eu não ia ficar muito tempo. Andava com medo. Andava assustado. Via a polícia, corria. E aí, tipo, não tinha muito tempo para dar ruim, né? Certo. Aí deu ruim, cara. Aí caí no 33, né? Que passou do 12 pro 33, que era o tráfico também. Aí já não é mais primário, agora já é residente. E aí caí também em assalto. Aí caiu algumas coisas assim que foi se agravando. Entendeu? Nesse dia eu tomei um tiro. Poderia não estar aqui também. Né? Catou na minha perna e tal. E aí... Esse daí na segunda prisão. Essa segunda prisão. Mas, tipo, vamos lá. O tempo que você saiu, saidinha, mas você não voltou, até você ser pego de novo. Sim. Tipo, você... Cara, como que era essa vida? Porque, tipo assim, mano... O cara, sem levar a polícia pra ser preso, eu fico imaginando que já é 1000 graus. Sim. Uma vez eu fui... Eu tava ministrando numa igreja, aí um cara aceitou Jesus, aí eu fui perto dele e falei assim, meu, continua vindo, não desiste não e tal, que não sei o que. Ele falou assim, muito legal. Só que eu sou chefe do tráfico aqui, do bairro. E se eu parar hoje, eu morro. Nossa. Como é que faz? Eu só saí hoje porque não tinha ronda. A gente ficou sabendo que não tinha ronda e eu precisava de uma oração. Sim. E aqui ninguém ia lá me visitar. Então eu vim. E eu quero Jesus, mas como que eu faço? Eu vou morrer. Aí eu falei, não, mas procura alguma estratégia e tal. Não consegui acompanhar ele depois. Foi em um outro lugar, uma outra cidade onde eu fui ministrar. Não consegui acompanhar ele, até porque ele não passou o telefone. Mas eu fico imaginando, cara, agora imagina o cara que é do tráfico, do crime, e ainda, tipo, os caras tá atrás dele. Coração a 1000. Adrenalina a toda hora. Medo de qualquer coisa. Exatamente. Já não tinha paz. Não tem paz. Já não tinha, já, né? E agora, tipo, qualquer coisinha, cara, via uma viatura lá do outro lado, não era nada a ver comigo, eu saía correndo. Sério? Tipo, não tem como, né? E eu sabia que um dia ia dar ruim, cara, não tem como. E aí eu queria aproveitar ao máximo, tipo, aquilo que o pastor Reco fala. Eu quero viver, tipo assim, um dia que esse dia nunca acaba. Entendeu? Viver ele intensamente, cara. Com força. Entendeu? Tipo, que nunca acabe. E aí deu ruim. E como é que foi no dia que você foi preso pela segunda vez? Pela segunda vez. Onde você estava? Como que foi o dia, o momento, assim? Foi já no Ceasa, onde eu morava já. Foi lá. Lá era uma viela. E aí, tipo, eles faziam um cerco lá. E aí era eu e o outro menino que trabalhava.
E aí, nesse dia, cara, que eu caí, a gente tava contando tudo. Então, tinha muita droga, muita coisa lá em cima. E aí, parece que, tipo, era pra cair naquela hora ali, cara. Porque justo naquela hora, eles vieram. E aí, o menino que tava trabalhando comigo, ele não deu atenção. E quando eu fui correr, não deu tempo e deu ruim, cara. Tipo, pegaram tudo em cima, fragante, né? Aí eles colocaram outros agravantes. Certo. E aí eu caí em 2013. Em 2013. E aí você ficou quanto tempo? Aonde que você ficou a maior parte desse tempo? Eu passei, cara, em quase todos os CDPs de São Paulo. Caramba. Quase todos. E para o interior eu fui só para pracinha mesmo. Entendeu? Mas penitenciária, tudo em São Paulo. Certo. Entendeu? Mas passei quase em todos, cara. Quanto tempo? Fiquei 8 anos e pouquinho, quase 9 anos. Teve proposta para entrar Pro partido? diversas. E aí, como é que era? Diversas. E então, Deus sempre... Acredito que foi Deus ali também, que sempre fazia um mover ali para que eu não entrasse, entendeu? Certo. Para que eu não morei, tipo, grande parte do tempo, né? Que eu passei lá junto com os irmãos na época, servia lá e tal, tava junto. Mas sempre quando era para eu concretizar, eu ia para um outro lugar. Entendeu? E aí, graças a Deus. No último foi quando tinha uns amigos meus da rua. E aí, na época do Covid, que foi a última que eu saí de liberdade. Graças a Deus, estou até hoje. Certo. Na época do Covid, eles fizeram um teste em algumas pessoas. E aí, eu não sei como é que funcionava. E eles estavam tirando, acho que as que tinham sintomas para uma cela reservada, para um pavilhão. Eles fecharam, né? Era 8 celas. E aí eles estavam colocando lá. E ali a gente se encontrou. Encontrei 2 amigos tal, que eu conhecia na rua tal. Ele falou, cara, agora é a hora. Que vinham umas advogadas na época, né? Os irmãos mandavam lá e tal. Ele falou, não, agora é a hora. Agora não tem pra onde você correr. E aí eu falei, não tenho nada a perder. E a fala que a gente usava era tipo, a cadeia é feita para mim, porque eu via os irmãos indo embora, voltando, e eu ficava. Eu cheguei a ser de 3.500 pessoas, eu cheguei a ser o mais velho, o mais antigo. Caramba. E eu falava, cara, tipo, sabe aquele, a gente chamava de veneno lento. Certo. Tipo, não passava nunca. E eu falei, vamos embora. Aí, nesse dia que eu falei, vamos, tal, peguei tudo certinho lá, né? O cadastro, tudo certinho. E aí, nesse dia que a advogada viria, um dia antes, eu fui de bonde para Franco da Rocha. Meu Deus do céu. Fui para Franco da Rocha. E chegou lá, eles falaram assim, caramba, meu, o que acontece, mano? Mas chegar lá... Se lá tiver no ar, né? Aí você já procura nós e tal, que nós vamos concretizar, filho. Eu falei, tá bom. Mas aí quando chegou lá, eu já estava desanimado com tudo, assim, nesse sentido, sabe? Já não tinha uma perspectiva. Eu falei assim, eu não entrei até agora, né? Poxa, eu passei esse tempo todo. Isso eu já estava 13 anos e pouco. E aí eu falei, eu já não fiquei esse tempo todo. Então, pra que agora? Certo. Eu fui e rasguei. Nessa que eu rasguei, meu irmão, 2 meses depois eu fui embora de RA. De liberdade. De RA, que é o... Que, tipo, tem a condicional, certo. Que a condicional você fica assinando todo mês. O RA é de 3 em 3 meses. Certo. Você já tá avançado, entendeu? No processo, né? Entendeu. E eu saí, cara. Saí e... Tá, e aí você saiu, Thiago, e como é que foi a rua, cara? Porque 13 anos. Sim. Tipo, longe da rua. Como que foi, cara? A adaptação... Tipo, chegar na quebrada e ver, tipo, mano, outras coisas acontecendo. Como que foi? Fala aí. Sai que nem um bicho do mato. Tipo um índio. Uma pessoa que tá isolada. Perdido. Tipo, bobo com tudo. Mas, outra pergunta aqui, ó, antes de a gente chegar nesse ponto. Tipo, mano, a cadeia, cara.
tipo, mano, você não conseguiu fazer um curso, não conseguiu, tipo, fazer uma especialização em alguma coisa, nada lá dentro? Como que é? Não, tem escola, tem alguns trabalhos que era, tipo, trabalhava 3 dias e ganhava um. Escola também. Mas eu nunca me interessei. Eu, na vida que eu tava, tipo assim, o dinheiro que eu ganhava, era pra fazer coisa errada. Entendeu? Não era no intuito de ganhar uma remissão pra ir embora ou de mudar. Eu não tinha uma perspectiva. Entendeu? Tipo, não tinha. Era Minha mente era sair e fazer coisa errada. Tipo, voltar pra mesma prática. Entendeu? Entendeu? Mas tinha uns trabalhos, tinha curso, tinha escola também. Então, o sistema, ele é falho. É uma verdade. Sim, Só que, ao mesmo tempo que ele é falho, tem algumas oportunidades que, se a pessoa de mente mais aberta abraçar, tem como, pelo menos, ter uma mudança. sim. Sim, tem como. Mas é muito difícil, cara. Pessoas que... Porque o sistema, igual o senhor falou, o sistema é falho. Tem pessoas que estão lá forjadas. Entendeu? Tem pessoas que nunca foi do crime. E quando chega lá, vai se envolver com pessoas que é do crime e no automático vai sair pior. Entendeu? Certo. Mas nesse sentido, sim. Quem quiser, tem oportunidades. Tem oportunidades, tem tudo. Mas só que aí um detalhe foi quando eu cheguei. Tem uns que deixam o dinheiro na rua, tem uns que a família tem uma condição, tem uns que tem uns bens. Então dá para se mantendo. Né? Porque é o jumbo, visita. Então, tudo isso aí é um custo, advogado. E eu já não tinha um recurso. Tipo, não tinha nada. Entendeu? Eu dependia da minha família. Que na época era a mãe do meu filho, que ia lá, e a minha irmã, e de vez em nunca a minha mãe. Entendeu? Então, eu dependia delas para levar um jumbo, uma visita. Então, eu tive que fazer um corre lá, alguma coisa para sobreviver. Certo. Né? Então, aí... Por isso que eu tenho aqui, ó, um monte de tatuagem. Parece um gibi. Porque lá eu aprendi a fazer tatuagem. Tatuagem com uma mangueirinha de água e tal, uma agulha, um desodorante Rolon e tal, enfim. Aí virou uma maquininha. Nossa. E aí eu ganhava. Na época era maço de cigarro, terminal, essas coisas assim, entendeu? Aí eu comecei a fazer e algo que mudou minha vida foi a primeira tatuagem que eu fui fazer num rapaz. E aí ele pediu para mim fazer um Salmo 118, verso 18. Não morrereis, mas vivo ficarei... Não, o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. E aquilo ali ficou na mente. Eu falei, caramba, mano. E toda vez que ele passava, né, que a gente ia no peão lá, toda vez que ele passava eu ficava olhando, mano, que ficou top, sabe? E aí, tipo, isso aí ficou gravado na mente. Aí, passou 3 meses depois, ele veio fazer o verso 17. Salmo 118, verso 17. Não morrereis, mas vivo ficareis para anunciar os feitos do Senhor. Top. E então, em vez de eu tatuar ele, esse salmo ficou tatuado no meu coração, cara. Eita, glória. Nossa, e eu falei, cara... Tipo, sabe quando deitava, né? Tal, acabava as atividades, aí eu deitava lá e ficava isso na mente, esse salmo. Eu falava, caramba, porque o Senhor não só castigou, não foi só um castigo, foi com severidade, né? O salmista falando, eu falei, caramba, velho. Se cumpre em você aquela palavra que diz: a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e vai penetrando até o mais profundo da alma. Exatamente. E aí, tipo, mas você já tinha, assim, algum contato com o evangelho, com o cristianismo, ou não? Era puro ódio mesmo? Não, então, lá por incrível que pareça, lá tinha, pô, a pastoral. Sim, que ia lá. Aí você participava e tudo? Participava, às vezes sem querer, aí ficava... Tinha um irmão lá, olha o nome do irmão, João Batista. Eita. Pensa num cara que tocava muito, mano. Eu falava assim pra ele, assim, sem entender bem. Eu falava, meu irmão, você tem voz de anjo, mano. Você é louco, mano. Esse cara tocava... Nossa, mano. Só cair no cisco do olho de pá, né? No olho e
tipo, cara, aquilo ali, eu sentava assim e eu viajava, ia longe, Certo. ele tocando. Mas assim, de participar dos cultos foi poucas vezes. Mas quando esse irmão tocava, cara, é algo que me atraía, sabe? Mas lá tinha tudo, tinha algumas denominações que iam lá, pastoral. E aí, quando você saiu de Liberdade, como é que foi a rua, cara? Tudo diferente, tudo... Tudo Fala aí. diferente, tudo. Na época quando eu entrei, era os celular, os tijolão, né? Certo. Aí lá dentro, lá eu cheguei a ver como que é chamada de vídeo, Sim. Zap, tal. Eu falava, caramba, hein? Tipo, mudou muito, cara. Modernizou demais. Entendeu? A vila lá onde eu morava, bastante coisa mudou. As criancinhas já estavam grandona. Tipo, poxa, nessa época aí foi 9 anos, né? 8 anos e pouco. Então, muita coisa muda, cara. E aí, tipo, exemplo, você não voltou já com pensamento de mudança, você voltou com pensamento de continuar na mesma vida já. De continuar na mesma vida. Exatamente. De continuar, porque, tipo assim, e é um fato, cara. É muito difícil. Tipo, você sair e assim, na mesma prática que eu tava, sei lá, de ter é muito preconceito. Tipo assim, poucas portas, assim, nesse sentido, né? Entendeu? E ainda mais onde eu morava lá e tal. Então, era fato, eu sair e voltar pra mesma coisa, né? Porque quando eu chegava lá, seu espaço tá aqui. Quem vinha eram os parceiros, na nossa, né? O parceiro que, quando você cai lá dentro, lá, abandona todo mundo, que na verdade o parceiro é sua esposa, é sua mãe, ela que estão lá, né? E aí, Porque quando você tá em liberdade, todo mundo é seu amigo. Todo Quando mundo. você tá com dinheiro, aí piorou. Você tem amigo que você não sabe nem qual que é o nome do cara. Verdade. Ô, Né? meu amigão, meu melhor amigo, mas só que não. Agora, quando você tá lá dentro, 99% desses caras nem aparece. Não. Normalmente quem vai é a mãe, a esposa, de vez em quando um irmão, uma irmã, né? Mas normalmente ou é a esposa ou é a mãe. E aí a gente fica falando, não, tem um amigo, amigo, mas quando cai lá dentro meu irmão, esses amigos desaparecem tudo. Exatamente. O amigo de verdade mesmo é a mãe, é o pai, é a mãe que fica passando humilhação lá para poder entrar, é a esposa, é a mãe que às vezes tira dinheiro da onde não tem para poder, como fala, levar o jumbo, Exatamente. levar alguma coisa a mais e tal, para o cara poder sobreviver lá dentro. Às vezes passagem que tem que pagar de ida e volta, chega de madrugada na fila na porta do presídio, passa um perrengue danado. Aí o cara, de vez em colocar a cabeça no lugar, quando sai de um lugar desse daí, continua na mesma vida. Mesma vida. E aí, Thiago, no seu testemunho, você conta que você foi morar na rua, velho. Sim. Aí eu saí, continuei nas mesmas práticas, usando droga pior. E aí teve um ponto que a cocaína já não fazia mais efeito. E sempre querendo algo mais. Entendeu? Aí eu fui e comecei a fumar crack. Meu Deus. Comecei a fumar e tal. E ali perto de onde eu moro também coopera, né? Que perto ali do Gastão Vidigal ali e tal. Então ali é uma segunda Cracolândia. E aí eu saí de casa, cara. Já não queria mais regras. Aí quando eu saí, minha mãe já estava de boa. Nesse sentido do crime e tal, né? E aí sempre tive um lugar na casa dela. Minha irmã também sempre tive. Minha irmã sempre estendeu a mão para mim. E aí eu fui pra rua, foi opção. Entendeu? E aí fui pra rua. Fiquei um tempo na rua. Ia, voltava, né? Tipo, pra casa e tal. Aí teve um tempo que eu fiquei de vez na rua. Chegou aí na Cracolândia mesmo, lá no centro? Não, só por lá, por perto onde eu morava ali. Entendeu. Só por ali. E aí, como que você chegou na casa de acolhimento, cara? Então, e aí, quando eu fui pra rua, fiquei um tempo e minha irmã sempre ali estendendo a mão, sabe?
Minha irmã sempre, tipo, nunca desistiu, né? Todos desistiram tipo assim, porque pelo aquilo que eu causei, né? E aí todos abandonaram, cara, mas minha irmã não. Minha irmã e meu cunhado. Meu irmão, tal, mas mais minha irmã. E aí ela sempre passava por lá e tal, algumas vezes ela me via. E aí teve uma vez que, tipo, cara, eu dormi, pastor, tipo, deitei, sabe? Deitei e tal, tava com dinheiro, um monte de droga, deitei, aí eu, tipo, falei com Deus nesse dia. Falei, não aguento mais, Senhor. Não aguento mais, tal, preciso de ajuda e tal. E aí, nesse dia, cara, por incrível que pareça, a minha irmã eu fui até os prédios, que era do lado. E lá eu vi ela, né? Aí pedi ajuda, tal. E aí o meu cunhado, ela conhecia um pastor, o pastor Danilo, que o pastor Danilo conhecia um pastor da Canaã, o pastor Jason e o pastor Denis da Canaã. Certo. E aí eu falei assim, cara, agora eu vou, mas eu vou com um objetivo, né? Vou com um propósito, cara. Porque não aguento mais essa vida, já estava já no fundo da fossa mesmo. E ali eu fui para Canaã. Então, quando eu fui com esse propósito, chegou lá esse negócio do Salmo. Quando eu cheguei lá, tipo, todas as casas lá era casa de recuperação. E lá nessa casa, tipo, quando você chega, você fica 3 dias de boa. Tipo, você chega, tal, toma um banho se quiser, se não, você fica 3 dias de boa, sem atividade, sem nada. Nesse dia tava tendo culto. E aí eu falei pro monitor lá, o Bruno, eu falei assim, cara, eu vou assistir o culto. E aí, tipo, ele falando assim pra mim, não precisa não, fica de boa. Eu falei, não, vou ver o culto, mano. E ele, tipo, brecando deu ir ver. Sei lá, se era um cuidado ou se era um inimigo, sei lá, mano. E aí eu falei, não, eu vou, mano, pela 3ª vez e fui. Quando eu cheguei lá, tinha um irmão pregando e ele foi e falou esse mesmo salmo, pastor. Salmo 118, verso 18. E quando foi eu... Tipo, eu falei, nossa... Ali já me derreti todo, já... E aí o irmão veio até a mim e tal, e ali eu... Cara, não tem como. Nossa, um arrepio que eu nunca senti. Eu falei, meu Deus do céu. E ali eu me entreguei minha vida para Jesus, mas sem um entendimento, né? Usou todas as drogas, usou todos os bagulho doido, mas no dia que sentiu a sensação de ter Jesus pertinho de você... Nossa, na mesma hora, doido, o machão, o mesarrão já era. Se rendeu. Na mesma hora. Thiago, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Isso daí serve pra você que tá nos escutando e nos assistindo. Talvez você fale assim, eu sou estudioso, e eu desenrolo, e eu confio na força do meu próprio braço, e isso e aquilo e tal, que não sei o quê. Mas no dia que o homem realmente conhece a Jesus, tromba Jesus, cara, ele volta diferente. Tipo, as lutas, as dificuldades ainda continuam. Sim. Mas uma coisa que é verdade mesmo, absoluta, cara, o homem que conhece a Jesus... que tromba Jesus, ele vai falar que Jesus é suficiente na vida dele. Ele vai falar assim, não quero mais nada. Pode ser que você escorregue, pode ser que aconteça, mas você vai falar assim, não, para onde eu irei? Para quem eu irei? Sendo que só Jesus tem palavras de vida eterna. Exatamente. Tá, aí você foi transferido para a casa de acolhimento, resgatando valores, cara. Exatamente, aí foi um processo. Porque antes de eu ir para casa de acolhimento, não tô falando mal, cara, mas assim, fez parte da minha vida, né? Porque quando eu... Você só fala se você quiser, tá bom? Essas partes, aí você fica à vontade. Não, sim, mas eu falo assim, não falando mal da casa, porque me ajudou muito, né? Mas assim, cara, quando eu me posicionei, aceitei Jesus, me batizei, e aí eu fui para essa casa. Porém... Quando eu cheguei nessa casa, lá funcionava de uma forma errada, porque os meninos saíam para a rua para trabalhar e tal, trabalhava de uma forma errada. E aí eles traziam droga. Cara. Então vinha na minha mão, ô pastor, imagina. Imagina, pastor, na minha mão, assim, cara, tinha dia que eu... Essa casa ainda existe? Não sei mais, que eu não tive mais contato, né? Certo. Tipo, eu vim para cá de vez, né, pra Zona Sul.
Já não tive mais contato, mas enfim. Aí vinha na minha mão, cara, eu me tremia. Poxa, era mó luta, pastor. Imagina, a vida toda usando droga, vinha na minha mão. Álcool. Eu falava, meu Deus do céu, aí entrei num propósito. Cheguei no... Aí o rapaz, o Dimas, né? Foi bênção na minha vida e tal. Ele falou assim pra mim em um culto lá, junto com o pastor deles, ele falou assim, meu irmão, vamos entrar num propósito? Eu falei, qual que é o propósito, irmão? Vamos orar 3 horas da manhã, levantar todo dia 3 horas da manhã, isso era em setembro, até dezembro, até dia 31 de dezembro. E ali nós entrega. Eu falei, beleza. E aí a gente chamou os irmãos, falou com o pastor e tal. A gente tinha uma palavra que era Efésios 6:10, as armaduras, se revestir e tal. Mas aí o pastor, ele já tinha outra palavra lá e estava pensando a mesma coisa, né? Que era Jeremias 33:3. Clama a mim, eu te responder-te-ei. E aí a gente ficou nesse. Certo. O pastor, falei, tá, o pastor que Deus falou com ele, vamos embora. Enfim, tinha 12 pessoas no primeiro dia. 12 pessoas. Já na primeira semana, já tinha 5 pessoas. Meu Deus. Esse rapaz que me chamou, ele já tinha feito um monte de coisa errada e tal, e foi embora, né? Que ele era monitor lá na época. E aí ficou 5 pessoas. Passou um mês, tava eu sozinho. O pastor ia para casa dele e tal, e não vinha eu sozinho. E foi o primeiro propósito que eu fiz. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mó medo. Tinha um cachorro lá, o Toque, era um Rottweiler. Tinha uma pitbull, tinha uns cachorrinhos, e lá tinha uma mata, onde tinha um pé de... Os irmãos estavam na carne. Um monte de cachorro desse aí, os irmãos nem iam aparecer nunca. Mano, imagina, pastor, meu Deus do céu. E aí tinha um pé de um abacateiro, que a gente falava tal. E a gente ia orar nele. Mas para chegar até ele, tinha uma mata, uns matos grandão tal. E eu falei assim, vamos, eu não tinha entendimento. E aí, certo dia, cara, eu acredito que foi o próprio Espírito Santo, pastor, que me incomodou ali, me acordou no dia, tipo, né? E eu com medo. É doido de sair pra fora, mó sinistro lá. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu orei, eu falei, Espírito Santo, me conduz. Cara, foi coisa de louco. Esse cachorro, ele nunca tinha, tipo, proximidade comigo, tal. Eu nem chegava perto, eu tinha medo. Tinha acabado de chegar. E aí eu fui. Nessa que eu fui, ele foi na frente, pastor, e tipo, meio que capeou tudo o mato. E foi me conduzindo com os outros cachorros, assim. Quando chegou perto, ele ficou pertinho de mim. Meu eu Deus. falei, obrigado, Deus. Nossa, na mesma hora eu senti uma paz ali, pastor, e comecei a orar. Tal. E aí, enfim, eu terminei esse propósito, cara. E foi o que me ajudou lá, porque tinha muita coisa errada e descobri outras coisas erradas. E foi através dessa casa que eu conheci o pastor Alexandre. Certo. Que ele foi lá, que eu fui fazer uma visita na igreja lá onde ele estava lá, né, na época, o bom samaritano e tal, e aí ele viu a situação da casa, e aí eu acho que ele já conhecia o pastor Reco, não sei se ele já conhecia. Sim. Acho que já, né? O pastor Reco foi até lá uma vez tal, e aí o pastor falou assim, não, cara, tá errado, nós vamos tirar vocês daqui. Não, e nem existia casa de acolhimento ainda, né? Não, no pensamento. Certo. Ele tirou eu, o Carlinhos e o Bruno. O Carlinhos é o piloto. Certo. E o Bruno, né? E, cara, o que esse cara fez por mim, eu sou grato pela vida toda. Aí a gente foi morar praticamente na casa dele. Tipo, tirou a gente e tal, né? Aí alugou uma casa, a gente ficou um tempo na igreja. E aí, através disso, que ele falou que ele teve uma profecia lá, né, uns anos atrás, tal, que ele cuidaria de pessoas com dependência química. Entendeu. E aí foi quando foi juntando uma coisa com a outra, e a gente foi e achou essa casa de acolhimento. Certo. E hoje, cara, quem é o Thiago? O Thiago é um cara que é liberto das drogas, tal, passou por esse processo todo. Mas quem é o Thiago hoje, cara? Porque o Thiago que eu conheci até agora, na sua história, é o Thiago traficante, Sim. o Thiago que era um nóia, é o Thiago que era o que só a irmã e o cunhado, tipo, apoiava, é o Thiago esquecido. E hoje, quem é o Thiago, cara? Então, eu me achei mesmo, pastor, quando eu fui para casa de acolhimento. Certo. Não é mais uma casa de recuperação, aí é uma casa de acolhimento.
Porque, tipo assim, eu fui para ser cuidado e eu passei a cuidar de pessoas. Eu falei, que louco, cara. Tipo, mano, loucura, né? Tipo, pra vista do mundo, né? Mas aí, tipo, comecei a cuidar, peguei um amor e ali eu fui me encontrando. Através do plano de salvação, do seminário, né? Qual a importância Das do plano mesas. de salvação para você, Nossa, cara? total, cara. Hoje eu sei quem eu sei de onde vim, eu sei para onde que eu vou, cara. Sou filho de Deus, né, pastor? Quando eu entendi isso, cara, lá em Romanos 8,15, né? Quando Paulo fala lá pra carta para os romanos lá, ele fala lá acerca da paternidade, né? Do pai. Que é tipo assim, ó, imagina o senhor adotar uma criança e depois de vários anos ela fazer o teste de DNA e saber que ela é filha legítima. Tipo assim, filha de sangue, pastor. Certo. É isso que Deus fez. Tipo, ele não sabe. Eu entendi que ele me adotou, cara. Sou filho de Deus, sabe? Glória a Deus. Então, isso fez a diferença, pastor. Eu saber quem é o meu inimigo, sabe? Contra o que eu luto hoje, que é comigo mesmo, cara. Isso mesmo. Hoje eu entendo que assim, é até loucura, né? Mas se eu quiser, eu posso usar droga. Eu posso beber. Hoje eu, cara, casei. Se eu quiser, eu posso trair minha esposa. Mas só que eu não faço isso, entende? Porque, cara, eu sei quem eu sou, pastor. Glória sou a Deus. filho, cara. Sabe? Então, eu posso tudo isso, cara, mas não me convém mais. Top de verdade. Então, tipo, a importância de alguém que tá atrás de um plano de libertação, não é somente falar assim, olha, ora por mim. Não é somente falar assim, olha, vamos na igreja. É o entendimento que vai trazer a libertação. Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A verdade para nós, que nós entendemos hoje, é o plano perfeito que você entendeu, e o plano perfeito é o que está escrito na Bíblia, que Jesus veio, Sim. se despiu da sua glória, habitou no meio de nós cheio de graça e de verdade, e por causa da injustiça que estava sobre Adão, ele se fez injusto para que nós recebêssemos a justiça de Deus. E hoje nós somos libertos. A gente já começa a chegar no finalzinho, e aí tem uma surpresa para você daqui a pouco aqui, Top. tá? Mas vamos lá. Qual que é o conselho? Gostaria muito que você olhasse nessa câmera aqui, ó, e você desse um conselho para quem está falando assim, eu quero me libertar, eu quero sair dessa vida. Qual que é o conselho que você dá, cara? O senhor falou tudo. Porque você tem um local de fala. Um dia você passou por isso daí. Eu queria muito que você olhasse nessa câmera aqui, cara, e você desse um conselho para essa pessoa. Então, o que me ajudou muito, cara, foi a casa de acolhimento, assim, né? Talvez você não tenha uma adicção, né? Talvez você não tenha problemas com droga, com álcool, né? Mas tem outro tipo de problema. Talvez, sei lá, pornografia, que seja ali também mentira. Não sei, cara, o tipo de problema. A casa de acolhimento me ajudou. Mas, igual o pastor falou, é conhecendo a verdade, cara, que é Cristo. Jesus, ele é o suficiente. Né? Então, foi o que me ajudou e o que tem me ajudado a cada dia, pastor. Então, cara, é você entender que nós moramos num corpo pecaminoso, né? Através do pecado de Adão, cara, é inevitável. Mas tudo que você alimenta, cresce. Se você está alimentando a carne vai crescer. Se você está alimentando o espírito vai crescer, né? Então, é o conhecimento, pastor, o entendimento, né, de quem você é, o entendimento de qual que é a sua luta. É isso, é o conhecimento, cara. Top de verdade. É isso daí. Então, cara, não adianta, tô indo para a igreja, tá bom. Não é ir para a igreja, é conhecer o Deus que está ali. Sim. Né? Não é ir para a igreja, mas é saber quem você é. Não é o ir para a igreja, mas é saber o que Jesus fez por você. Exatamente. Não é o ir para a igreja. O ir para a igreja é muito importante. É essencial. Mas quando você vai com entendimento, lógico que vai vir isso e acontecer isso que aconteceu sobre a sua vida. A responsabilidade hoje, tipo, de falar assim, eu entendo o que Jesus fez na minha vida, cara.
E eu não posso mais magoar esse Deus tão maravilhoso. Exatamente. Eu entendo que Jesus fez ali na cruz por mim. E toda vez que eu for contra aquilo que ele fez, o que eu estou fazendo? Meu, eu tô, cara, sendo o pior ser humano que existe na face da Terra. Qual é as atitudes que eu tenho que ter para um Deus tão maravilhoso esse daí? É a metanoia, conversão de vida. Exatamente. E eu glorifico a Deus pela sua vida, Tiagão. Amém, pastor. Tiagão, é o seguinte, todo mundo que vem da Resgatando Valores Sim. aqui tem direito a 2 perguntas. Uma coisa que eu faria que você nunca faria e um conselho. Você quer começar por qual, cara? Você tem direito a 2 perguntas. Você pode perguntar qualquer coisa para mim. Qualquer coisa. Certo? Certo. Aí eu vou te perguntar o que eu faço hoje que você nunca faria. Aí você responde. E um conselho que você gostaria de me dar. Tá, vou começar por... O que eu faço hoje... O que eu faço... O que o senhor faz... Que você entendi. nunca faria. Tá, o que o senhor faz que eu nunca faria. Isso. O que eu faço? Uma coisa que eu faço que você nunca faria. O que seria? O que é? Uma coisa que eu faço. Pô, pastor, você faz isso daí, cara, eu acho que eu nunca faria, não. Sei lá, pode ser uma coisa... uma coisa ruim, ou uma coisa, tipo, boa, sei lá, qualquer coisa. Acho que, sei não, pastor, acho que a calma do senhor, cara, não sei se eu consigo... Eu sou bem calmo, cara, mas o senhor... Tipo, acho que superou, hein? Acho que a calma, pastor. Você acha que eu sou um cara paciente, calmo? Demais, cara. Acho que aquela temperança o senhor pegou demais, né? A mansidão, tipo... O fruto foi... Como o pastor Rego falou, né? Acho que foi muito fruto. Você acha que foi demais? Demais. Mas não, é top, né? É algo que, assim, eu falo que, tipo, eu não... Sei lá, cara. Certo. Sou bom. Tá bom, né? E aí, um conselho? Um conselho? Um conselho que você me daria. Continuar sendo quem o senhor é, pastor. Uma referência, um homem de Deus. Top, mano. Pra mim, isso é doido. Toda vez que a gente troca uma ideia, é produtiva. É da hora, mano. Ser quem o senhor é e segue o plano. Uma pergunta. Uma pergunta? A pergunta que você quiser. Uma pergunta. Sou muito bom disso, não, mas vamos lá. Como... Igual falou de adoção, né, cara? A questão do Pedrinho. Como que tá sendo, pastor? Essa nova fase aí, que muda tudo, né? Um plano, um planejamento, né? Como é que tá sendo? Para quem não sabe, a gente fez adoção... Na verdade, não é adoção, né, ainda. O termo correto de se dizer, a gente está com a guarda provisória dele. Sim. Né? Orando aí para que saia a guarda definitiva, em nome de Jesus vai sair. Mas a gente está com a guarda provisória dele. O Pedrinho, ele, tipo assim, a gente está na fase de adaptação, e a fase de adaptação, ela é dolorida, é difícil, Sim. né? É assim, tipo... Mas uma frase que define muito é que, assim, a gente ouviu muitas pessoas falando assim, nossa, o Pedrinho teve sorte de cair na família do pastor Marcelo, na família da pastora Sayonara. E, na verdade, para nós, não. Para nós, é o contrário. Nós que tivemos sorte de cair na vida do Pedrinho. Porque pensa num ser humano, cara, mano, risonho, brincalhão, tipo... Mano, tá tudo bom pra ele. É um bebezinho de 6 meses. Tipo, tá com fome, chora. Tá com a fralda cheia, chora. Tá com sono, chora. É um bebê normal. Só que, tipo, pensa numa alegria que é, mano. Da hora. Tá com ele assim, sabe? Então, tipo, é cansativo. Sim. Né? A adaptação, ela é, tipo, ela é adaptar é literalmente isso, né? Você vai... O seu mundo vai se adaptar ao mundo de uma outra pessoa. Uhum. Então, tipo, é dolorido. Só que ao mesmo tempo que é dolorido, cara, é um, tipo assim, aí eu pego essa parada do Pedrinho e eu automaticamente me refiro a Deus, cara. O que Deus fez conosco? Adotou.
Deus nos adotou, Deus nos enxertou na família dele, na videira verdadeira. Top. Nós éramos tipo ovelhas desgarradas. Nós não éramos ser quem somos hoje. Não éramos para ser filhos. Éramos para ser destinado à morte eterna. Mas a nossa esperança é aquele que um dia morreu na cruz, nos dando a possibilidade de adoção, nos adotando, nos dando a possibilidade da vida eterna, cara. Então, como não ser grato a um Deus tão maravilhoso desse daí? Não tem como. Como não derramar esse amor e essa gratidão na vida de outras pessoas? Então, o sentimento que eu tenho hoje, pronto, é de gratidão. Da hora, pastor. E outra coisa, assim, como o senhor falou, que eu esqueci de falar, eu vi agora a questão que Paulo fala lá aos Romanos também, é assim, ó, a questão da adoção, tipo assim, ó, era mais, tipo assim, ó, mais responsabilidade do que um filho legítimo. Por quê? Porque um filho legítimo ali poderia acontecer num acaso, né? Do nada ali e tal, mas só que a questão da adoção é escolha. Então, né, eles levavam mais a sério nesse sentido. Então, cara, imagina a responsabilidade, cara. Exatamente. Top. Tipo, o filho legítimo, o filho de sangue, o filho biológico, às vezes ele pode ser gerado assim, você não esperar, aconteceu. Sim. Às vezes você pode estar ali tentando ali com o seu cônjuge e tal, e às vezes não sai, mas do nada vai e sai. Agora um filho adotado, não. Escolha, um filho adotado, mano, é tipo assim, você sai do seu mundo e fala assim, não, eu quero e eu vou lutar por esse daqui. Entendeu? É aquilo que o senhor fala lá, né? Que tá no orfanato, pá. Onde a gente estava, né? Aí Deus vai no orfanato e escolhe, né? A Bíblia não fala dessa forma, né? Mas eu faço uma analogia quando, tipo, a Bíblia vem falar que nós somos adotados, né? Eu fico imaginando, tipo, o pai que entrou no orfanato e ficou olhando as crianças assim, ó. Falou, é aquele dali que eu vou escolher. Aí, quando ele fala que ele é o autor e consumador da nossa fé, é como se ele falasse assim, meu, tá vendo aquela criancinha ali? Tá vendo o Tiago? O Tiago não tinha pai, o Tiago não tinha mãe, foi abandonado nesse orfanato, lugar que nunca ninguém queria ir. Aí entra Jesus lá e fala assim, vem, agora você vai sair das trevas, orfanato, e vai vir para a luz, a minha presença, vem. Que top. Isso é muito, não tem como você dizer, eu não amo Jesus, cara. Tem uns estudiosos que falam, o Novo Testamento tem aparentemente erros. Mas Jesus isso, mas Jesus aquilo. Cara, experimenta o Jesus que está aparecendo para os muçulmanos, um tanto de muçulmano, cara, sonhando com Jesus, e Jesus falando no sonho, vai ler o Novo Testamento, e os caras se convertem. Eu falei essa semana, olha, joga qualquer livro, Sócrates, Platão, Augusto Cury, joga qualquer livro dentro de uma penitenciária, os caras continuam a mesma coisa. Agora joga a Bíblia dentro de uma penitenciária. Top. A maior nação hoje, Estados Unidos, é uma nação evangélica, cristã, cara. Então, não tem como você dizer que você não ama Jesus. É lindo demais. Se você conhecer Ele verdadeiramente, você vai amar Jesus. Você já fez a segunda pergunta? Vamos lá. É 2 perguntas? É 2 perguntas. Nossa, cara. É regra do programa. Congrega na Resgatando Valores. Sentou nessa mesa. Como é ser pastor lá na Resgatando Valores? Mano, eu preciso de fazer uns implantes, cara. Sério, mano? Eu preciso de fazer uns implantes, cara. Tá caindo tudo já. Meu Deus do céu, cabelo branco. Cabelo branco. Né? Não, é uma alegria, cara. Sabe por quê? Porque, tipo, a Resgatando Valores é assim, ó. Ela não é a Resgatando Valores, sabe? É tipo a ideologia que a Resgatando Valores carrega. Tipo, não é um evangelho de troca. Não é um evangelho tipo de... Não, você tem que...
Não é o evangelho, tipo assim, religioso ao ponto que se você for diferente de nós, mas baseado na Bíblia, você não pode estar conosco. Sim. Tá ligado? Sim. É um evangelho totalmente bíblico. É um evangelho que, tipo... não é porque eu sou um dos pastores lá, né? Porque até seria incongruente eu falar isso daí. Mas eu tenho uma autoridade de fala, porque lá, tipo, nós temos a liberdade, tipo, de... se eu quiser sair para outra igreja, eu posso ir. Eu não estou preso lá. Entendeu? Sim, eu não estou preso a Resgatando Valores. Então, eu posso falar tanto os erros como os acertos. E assim, ó, o que eu tenho certeza, cara, que é pregado lá, tipo... é o evangelho bíblico. E assim, ó, e não é só porque é o evangelho bíblico. Tem pessoas lá que realmente conheceram essa verdade e, tipo assim, mano, dão a vida por amor não a um clube social, não a um apanhado de pessoas, mas dão a vida pelo evangelho realmente. E aí, tipo, nós, né, como pastores ali, somos extremamente, cara, grato a Deus pela equipe de voluntários, pela equipe de obreiros, pela equipe ali de ministros que ministram ali a nossa vida, porque são pessoas, assim, que, tipo, realmente conheceram o evangelho, tipo, de uma forma, não que o sistema mundano quer colocar, mas que o sistema bíblico realmente tem. A Igreja Resgatando Valores tem falha? Lógico que tem. Eu sempre falo isso, e se você for pegar de Gênesis a Malaquias, os profetas estão, em sua maioria, né? Tem alguns decretos ali para as nações e tal, mas os profetas, em sua maioria, estão chamando a atenção de quem? Está chamando a atenção do povo de Israel. O povo de Israel, naquela época, é a igreja, representava a igreja. Você pega Jesus de Mateus até João. Jesus está repreendendo quem? Os fariseus, os saduceus. Está repreendendo os que estavam no templo. Jesus, em nenhum momento, ele foi falar de outras igrejas, de outras religiões. Ele estava falando do erro do próprio povo de Deus. Sim. Você vai pegar as cartas de Paulo. Tem muita carta lá que tem elogio, sim, mas todas as cartas tem repreensão, tem pecado, tem como que o povo de Deus tem que agir. Você vai pegar as epístolas para Timóteo, você vai ver lá Paulo falando assim, não, tem coisa errada aí, não abraça essas coisas erradas. Sim. Ó, insensato Gálatas, meu Deus do céu. Aí você vai pegar as 7 cartas que João escreveu. É só repreensão, cara, para a igreja. E aí eu vou congregar numa igreja e vou achar que nunca vai ter erro. Eu vou achar... até assim, desculpa, pastor, mas até quando ia Apocalipse lá, que às vezes a gente, como eu já usei várias vezes errado, no sentido assim de Apocalipse 3:20 lá, para a igreja de Laodiceia lá, eis que estou à porta e bato, Jesus falando. Aquele que ouvir a minha voz e... Eis que estou à porta e bato. Ô ímpio, Deus está batendo na sua porta. Oh, meu Deus do céu. Aonde que a carta, o escrito ali não é para o ímpio. O escrito ali é para uma igreja. Então, né? Tipo, e a gente... Às vezes a gente está lá, glória, glória, aleluia. Mas Jesus está bem longe, cara. Tá batendo a porta. Tá batendo a porta e querendo entrar. Não estou falando agora de Resgatando Valores. Estou falando de igreja nacional. Sim. Às vezes a gente está lá, aleluia, glória a Deus, Jesus é bom e tal, mas Jesus está do lado de fora. Porque o centro da adoração não pode ser antropocêntrica, não pode ser o homem no centro da adoração. O centro da adoração tem que ser Jesus. E aí, quando a gente usa esse termo da igreja de Laodiceia, falando para ímpio, a gente não está pregando a palavra de Deus. A gente está pregando uma distorção. É bonito falar para o ímpio. Sim, lógico que é bonito. A sua porta está fechada, irmão. Abre a porta da sua casa aí, deixa Jesus entrar na sua casa. Mas não. Pera aí, igreja. Posso te falar uma coisa? Um dia Jesus falou para uma igreja. Vamos analisar isso daqui? Será que Jesus realmente está recebendo o nosso louvor? Será que Jesus realmente está com os ouvidos inclinados? Ou Jesus está com os ouvidos tampados sem ouvir o nosso louvor?
Então, quando você vai ver a história da igreja, desde Gênesis até Apocalipse, é só repreensão nas igrejas. Aí eu, bonitinho, um alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, eu quero entrar numa igreja e não ter problema nenhum lá. Outro dia eu estava num debate, eu falei pro rapaz lá, eu falei, tu sabe uma coisa que você tem que fazer? Você tem que abrir a sua igreja, cara. Abre a sua igreja, meu irmão. Você não é o cara, abre a sua igreja, então, pô. Não, eu não tenho essa, então. Aí é fácil, então. Sair apontando o dedo e quem realmente coloca a cara a tapa para poder fazer o negócio acontecer. Agora, em todo lugar, Thiago, vai ter erros. Sim. Vai ter as suas dificuldades. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Na Resgatando Valores, não é porque eu sou pastor, um dos pastores lá. Não, mas a Igreja Resgatando Valores, ela tem um diferencial muito grande. Top demais. Muito grande. Então, assim, eu sou não só na palavra, não só nos pastores, mas no corpo. Comunhão. No corpo todo ali, na comunhão toda ali, ela é muito diferenciada. Muito diferenciada. Então, já deixo já o convite. Você que não conhece, corta para cá. Você que não conhece a Resgatando Valores, Rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599. Quer conhecer mais? Entra no Instagram, @resgatandovalores_, e ali você vai estar ciente do que já aconteceu. Aí aparece até Apocalipse. Do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer, meu irmão, tá bom? @resgatandovalores_, tá bom? É isso aí, Tiagão. E aí, faltou alguma coisa? Faltou o final, pastor. É coisa rápida Qual também, que é o final? porque é o Vai lá. melhor. O final foi que nós, do testemunho, nós mudamos para o Ceasa, meu pai ele foi para o Jaraguá e os outros pessoal foi pro Continental. E aí, cara, quando eu saí, minha mãe, ela falou para mim assim que, tipo, filho, precisa sair daqui, né? Vamos sair daqui um pouco, tal, porque os policiais já estavam me procurando, né? E ali, os caras queriam matar eu também, né? Entendeu? E aí ela viu uma forma ali de eu sair de lá, da onde que aconteceu tudo zoado comigo, tal. E aí ela falou assim para mim, vamos lá pro Jaraguá, porque tinham meus primos, tem uns conhecidos lá e tal. E aí, tipo, a gente sai daqui um pouco, né? O ambiente ali, tal, o lugar ali era ruim. E ela, vamos pra lá e tal. Não que, tipo, lá não era, né? Mas só que ali foi onde aconteceu tudo comigo de ruim ali. Entendeu? Pra ver se mudava alguma coisa, se eu saía de lá, né? E eu fui lá pro Jaraguá. Chegou no Jaraguá, tinha o meu primo, o Adriano e o Nando. E eles já conheciam lá e tal, tudo. Aí, certo dia, a gente saiu à noite e tinha uma moça... 18 anos na época, a Jéssica. Ele falou assim, ó, sua irmã ali. Do nada. E eu falei assim, minha irmã, cara? Oxe, como assim, minha irmã? Minha irmã? Isso, pra mim, eu só tenho a Tayane e a Cíntia, né? De irmã. Ele falou, sua irmã, mas filha do seu pai. Nossa, quando ele falou pai, aí tipo assim, aquele ódio, sabe? Tudo aquilo de ruim veio, cara, porque... por essa trajetória, teve uma época que eu já não lembrava mais do meu pai. Entendi. Fisionomia, sabe, pastor? E aí, assim, veio aquele ódio de novo. Passou um tempo, pastor, eu não sabia onde ele morava. E aí, de manhãzinha, eu falei para minha mãe assim, eu vou no mercado. Vou lá no mercado, vou comprar algumas coisas e tal. Eu falei, tá bom, filho, saí. Essa que eu saí, deu vontade de tomar um refrigerante. E aí eu tô passando tal, e aí tinha um bar, né? Em cima uma casa tal. Eu falei, vou comprar um refri aqui. Quando eu entrei para comprar o refrigerante, ela saiu, a Jéssica. E aí ela falou para mim assim, vamos lá ver o pai aqui e tal. O pai falou a situação que ele tava. Ele tinha tido 2 AVCs, tava com a parte direita toda debilitada. Tava ruim, tava mal. E aquilo ali, cara, quando ela falou isso aí, tipo, sabe, aquele misto de sentimento, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei, vou lá, vai. E quando eu cheguei lá, caiu tudo por terra, sabe, pastor? O ódio. Tipo, na mesma hora ali eu dei um abraço e aí nós começamos a chorar. E quando ele falou assim pra mim que eu tava esperando essa hora, filho. Agora eu posso morrer em paz. Porra, mano.
Você é louco, na mesma hora ali. Ali, pastor, eu passei 3 meses, 2 meses e pouco, quase 3 meses. Foi o melhor os meses da minha vida, pastor. Todos os dias eu ia ali e tal, dava um abraço, e nós víamos jogo, ele é São Paulino também. E, cara, foi top, sabe, pastor? Então, se eu continuasse com esse ódio e tipo assim, o ódio bloqueia, o rancor, cara. Minha irmã não tem nada a ver. Entende? Certo. Então, tipo assim, cara, o ódio caiu por terra ali na hora, ali, nesse sentido, e eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele em vida. Eu falei, pai, perdão, porque eu não sei o que eu fiz. Era pequeno, tal, não sei o que eu fiz, pai, só queria o senhor perto, tal, né? Aí falei com ele explicou para mim também, e ali eu tive a oportunidade, entendeu, pastor? Se o ódio continuasse, que passou 2 meses ele morreu, mas se continuasse hoje, eu cristão, eu queria a oportunidade de pedir um perdão pro meu pai, e ele não ia estar aqui. Entende, pastor? Que o ódio ali, ele bloqueia. Existe uma frase famosa, é aquele que alimenta o ódio, não libera perdão, né? É como se ele estivesse tomando um copo de veneno, achando que está matando o outro. E esse ódio, ele libertou mesmo, e foi fato. Libertou. E assim, cara, o conselho também é esse, libera o perdão, mano. Sei lá, se alguém te magoou, se você sofreu algo na infância, né? Ou até esses dias, hoje, libera o perdão, mano. Libera o perdão, sabe? O coração velho e rancoroso, libera o perdão, porque talvez o perdão é pra você. E tem pessoas que dão valor só quando perde, cara. É verdade. Ah, perdão, porque eu não... Você tem a oportunidade hoje, cara. Então é isso, cara, é o perdão. Perdão é libertador, cara. Glória a Deus. Vamos lá? Deixa eu deixar uma palavra aqui. Você que está nos assistindo, nos escutando, você que está nos acompanhando, chegou até agora, eu queria que você prestasse atenção. Talvez você passou esse podcast todinho, e você não entendeu. Talvez você entendeu que Jesus quer falar com você e tal, mas olha só o que está escrito. Lá em João 8... o versículo 31 e o versículo 32, mas eu queria que você fizesse o versículo 32, certo? Está escrito assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Sabe o que acontece? Às vezes a gente acha... A psicologia fala um pouco sobre isso, que quando a gente é jovem, essa parte do cérebro, que é a pré-frontal, ela não está totalmente formada ainda. E a gente acha que é como se fosse que as informações que vêm, a gente não consegue analisar e acha que a gente é o dono do mundo. Que a gente não tem medo de nada, a gente não vai errar e a gente não adquire o conhecimento necessário para a gente poder fazer a coisa correta. E aí a gente vai aprender... Presta bem atenção. As pessoas mais velhas parece que são as pessoas mais maduras. Existe sim jovens, crianças maduras, mas em mais de 50% parece que quanto mais idade você tem, mais amadurecimento você vai tendo. Por quê? Porque você vai adquirindo conhecimento da vida. E o que eu quero aqui para dizer para você hoje é isso. Conheça Jesus. Tenha um relacionamento com Jesus. Então talvez você fale assim, mas é muito distante da nossa realidade. Um dia Jó também perguntou para Deus algumas perguntas e a resposta que Deus falou para Jó foi só o seguinte: se você conseguir me responder aonde você estava quando eu formei o planeta, quando eu sustentei o planeta, aonde que eu estabeleci limite até as águas, sabe? Você conseguir responder perguntas como essa, cara, eu vou falar uma coisa para você. Jesus está ainda procurando verdadeiros adoradores que o adorem a Ele em espírito e em verdade. Não é à toa que você chegou até o final desse podcast, não é à toa que você ouviu o testemunho do nosso irmão Tiago, não é à toa que você chegou até aqui e está ouvindo essa palavra. Talvez é Deus falando com você para você dar um passo a mais para Ele. Não é talvez, é certeza que Deus está falando com você. Dá um passo a mais para Ele, se aproxime mais dEle, porque talvez essa vida que você está passando, na verdade, não está curando você, está trazendo, sabe o que no seu coração? Uma ferida
ferida maior. E você só está anestesiado. Talvez daqui a pouco você vai ver o quão grande está essa ferida, se já não está doendo e do seu rosto agora está rolando uma lágrima. E por estar rolando uma lágrima, é Jesus falando para você: eu posso te curar, eu posso te transformar, eu posso fazer coisa nova na sua vida. Só me conheça. Romanos 12, e o versículo 1 e o versículo 2 fala: não se amolde, apresente o seu corpo como sacrifício vivo perante o Senhor e não se amolde, não fique igual ao mundo, mas transformai-vos a sua mente pela renovação do entendimento do Senhor, para que experimentei qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você está perdido no mundo, Jesus está falando: experimenta, dá uma chance. Você vai ver como que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. As lutas vão acabar, as dificuldades vão cessar, de maneira nenhuma. Mas posso contar um segredo para você? Esse segredo eu autorizo você a ser fofoqueiro e contar para todo mundo. Nós temos uma esperança. Essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz, nos dando a possibilidade de um dia voltar para um lugar a qual nós nunca deveríamos ter saído, que é o céu. É comer da árvore da vida, é ter vida eterna. Você acha que você é esse corpo que vai morrer, que morre a todo minuto? Não. Você é uma alma vivente, que vai viver eternamente. Então a palavra para você é: experimente Jesus. Jesus é como um bolo. Eu vou falar o que o meu preferido, tá bom? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É o seu também, né? Jesus é como um bolo. Posso comer aqui, ó. Só que você só vai saber o gosto desse bolo se você experimentar. Você só vai saber Jesus real se você abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa e deixar ele entrar. Lá em Apocalipse, ele estava falando para uma igreja, mas um dia ele falou para um cara que estava em cima de uma árvore: desce daí depressa, porque convém hoje pousar na tua casa. Talvez Jesus só está falando para você hoje: me convém pousar na tua casa. Deixa eu entrar e fazer morada, deixa eu entrar. Mas eu sou pecador, estão dizendo que eu sou pecador, estão dizendo que eu estou fazendo isso. Se posiciona então e faz a coisa certa. Mas Jesus quer fazer morada, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Senhor, a gente deixa, Pai, Senhor, muitas coisas, ó Pai, por amor a Ti. E um dia foi perguntado isso, Pai: Senhor, o que aqueles discípulos receberiam? E o Senhor falou, Pai: muitas vezes mais no presente século e a vida eterna. Oh, meu Deus, nos dá alegria, Pai, Senhor, da nossa salvação. Nos dá alegria, Pai, Senhor, da vida eterna, Pai. Essa pessoa que está nos escutando agora, Senhor, que já perdeu as esperanças, perdeu, Deus Pai amado, Senhor, o rumo da vida dela, Pai. Uma coisa eu te peço: traz alegria, Senhor, da salvação para ela, Pai. Mostra para ela, Deus Pai amado, que esse buraco no coração dela é só o Senhor gritando: eu quero fazer morada dentro do coração, eu quero morar dentro de você. É só isso, é só o Senhor gritando. É só a alma dela gritando: eu estou abatida. E nós podemos dizer com toda certeza: porque está abatida a minha alma. Espera no Senhor, espera em Deus, que Ele renova as nossas forças. Senhor, a Tua palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Senhor, nós não seremos abalados, ó Pai. Nós não seremos, Deus Pai amado, não seremos, ó Pai. Possamos ser perseguidos, podemos ser caluniados, podemos ser, Deus Pai amado, mas nunca desamparados, Senhor. Nunca estaremos desamparados, porque o Senhor é a nossa força, Pai. Senhor, em nome de Jesus, torna-nos dar a alegria da salvação, Senhor. Torna, Senhor, a nos alegrar novamente, Senhor, na Tua presença, Pai. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que da árvore, Senhor, falte, Senhor, o fruto, e do campo as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, Pai. Senhor, todavia, faz-nos, Senhor, confiar e acreditar no Senhor, que é o Deus da nossa salvação, Senhor.
Tudo gira, Senhor, na nossa salvação eterna. Nós não valemos, ó Pai Senhor, esse podcast. Nós não valemos, ó Pai Senhor, o nosso trabalho de amanhã cedo. Nós não valemos, ó Pai Senhor, o salário que vai cair, Deus Pai amado, no final do mês, no dia 5. Nós não valemos, ó Pai Senhor, Não, nós valemos o sangue precioso do Senhor vertido naquele madeiro. É o preço que foi pago, Senhor, por nós. Então eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Senhor, visita essa pessoa que está nos escutando, traz paz no coração dela. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Querido, obrigado porque você esteve conosco até agora. Se você não curtiu, curta, deixa o seu like, tá bom? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Foi legal? Foi bacana para você? Tá bom? Compartilha com alguém, manda o link deste podcast para alguém, tá bom? Talvez tenha alguém precisando de libertação. E pelo testemunho do Tiago, a libertação vai chegar em nome de Jesus. Amém? Amém? Talvez alguém está precisando de uma palavra. Agora no finalzinho teve uma palavra. Vai encontrar de coração, vai de encontro ao coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Tá bom? Seja um missionário da web. Me ajuda a propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus. E não se esqueça, torne-se membro do nosso canal, tá bom? Tem lá os benefícios, aqui embaixo tem um link. Clica nesse link, vai ser direcionado ao WhatsApp, tá bom? E lá a gente vai conversar, trocar uma ideia. Assim você pode estar nos ajudando também, tá bom? De outras maneiras, de outras formas. É isso aí. Esse é o RVCast. Vê se não esquece. Tiagão, Deus abençoe sua vida. Cara, amém, pastor. Obrigado. Uma honra. Quer falar mais alguma coisa? Não, para os membros mesmo, os homens, né? Cara, quem não tá indo na mesa tá perdendo, cara. Se você não tá indo, tá perdendo. Tá sendo, cara, surreal, né? Cada terça-feira, então ainda dá tempo, cara. Ainda dá tempo. Entendeu? Grua, poxa, o Grua tá sendo fundamental, cara, na minha vida. Para quem não conhece, o senhor fala também do Grua, né? Grupo de restauração, união e apoio, né? Toda segunda-feira, às 8 horas. Top demais, cara. Então, dá tempo ainda. Amém? É isso aí. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela oportunidade. Vamos embora. É isso aí. Obrigado porque você esteve aqui. Ale, sempre nos abençoando ali na produção, atrás das câmeras. Tiagão, bate aí mais uma vez. Corta para nós. Você que está aí, Deus abençoe. Tchau, fui. Resgatando valores. 27 Heartbeats.